pessoal, então eu tô voltando para a segunda parte do vídeo referente ao kit de higiene, a cestinha de higiene, dos produtos de higiene do Miquéias. Então na primeira parte, primeiro passo, eu falei para vocês que era para pegar a peça de MDF, lixar com essas lixinhas bem fininhas, né? E depois, a segunda etapa é começar a pintar a peça. Então, eu uso de fundo sempre o branco, tá? E uma coisa que eu não disse pra vocês é que a tinta que se deve usar pro MDF é a tinta PVA à base d'água. Ó. Aqui. Tinta PVA à base d'água. Eu uso sempre o branco de fundo, independente da cor que eu vou pintar o objeto, a menos que eu vá pintar de preto. Daí eu uso direto o preto de fundo. Então assim, tem gente que prefere usar um fundo especial para MDF. Só que eu não tenho paciência, então eu passo direto o branco, que é mais rápido, e eu já posso pintar minha peça. Então, a utilização, eu pintei a minha peça utilizando um rolinho. Comecei utilizando um rolinho. Eu não gosto de rolo, então eu comprei um pincel, tamanho grande, desses que pinta casa mesmo, né? Madeira mesmo. E aí com esse pincel eu prossegui pintando o meu trabalho. Então eu dei um fundo branco. Aqui tá a peça. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor pra vocês verem. Aqui está a peça, a mesma cesta que eu mostrei ontem pra vocês, né? Ó. Toda ela com fundo branco. Eu não pintei aqui em cima porque eu não teria onde pegar pra mostrar pra vocês. Por dentro, ó, esse aqui é o fundo. Então não precisa se preocupar muito com como é que vai ficar a pintura, se vai ficar tudo pra um ladinho só, não vai ficar pra um ladinho só. Embaixo eu também não pintei, porque daí, como eu tô pintando, é interessante vocês iniciar sempre pela parte de dentro e depois ir pra parte de fora e por último o fundo. Senão vocês não vão ter onde manusear, onde pegar a peça pra trabalhar. Então, esse é o nosso segundo passo. Pega a tinta branca, pinta toda a peça, forra toda a peça com essa tinta branca, a menos que tu vai fazer uma peça de cor escura, tipo azul marinho, vermelho ou preto. Daí não precisa tá passando fundo branco, é desperdício de tinta, tá? Então todas as tintas que eu uso, então, ela é dessa marca aqui e é a base d'água. O que acontece? Esse tubinho aqui grande, ele custa em média R$2,95, R$3 na Requinte. Se tu for comprar um colorido, que eu gosto de comprar o colorido pequeno, porque nem sempre tu usa a mesma cor, e se tu não usa o produto se perde. Se for comprar um colorido numa loja, essas lojas assim de esquina, tu vai pagar R$3 nesse potinho pequenininho. Então é sempre mais vantagem comprar numa loja especializada, tá? Tipo Requinte, Lina, todas essas servem. Outra coisa que eu não falei, eu vou utilizar nesse kit do Miquéias, eu vou utilizar a decopagem, tá? Que é a utilização de papel no MDF. Então o que acontece? Eu tenho aqui esse papel com motivos infantis, pode ver que tem um caracolzinho, uma florzinha, uma joaninha. Então o que eu vou fazer? Não vou utilizar as flores que tem aqui nesse papel, lógico, né? Que é um gurizinho. Mas eu vou usar essa joaninha que tá aqui e esse caracol como fundo e as folhas como fundo pra cestinha do Miquéias. Então você pode usar qualquer papel que você quiser. De repente você quer um personagem e não vai conseguir desenhar. Então tu compra um papel de presente, papel aqueles guardanapo enfeitadinho também serve para fazer decopagem. Vou mostrar pra vocês um erro meu e um dos meus trabalhos. Então, eu fiz um kit de 3 quadros para colocar na minha sala. E ficou assim, vou mostrar pra vocês. O primeiro dos quadros é esse aqui. É uma rosa
O fundo dela é todo preto, com as pétalas num verde e com um glitter ali, tá? Um relevo. Por que eu fiz esse quadro preto? A minha sala, o meu sofá ele é vermelho e as paredes da minha sala são brancas, então eu queria um quadro preto para colocar. Então aqui é a rosa, que é o quadro do centro, né, que é o quadro principal. Depois da rosa tem o girassol, que também faz daí aquele triângulo na parede, né? O que eu errei aqui? É o que eu tava falando pra vocês. Quando for trabalhar com decopagem, que é colagem de papel no MDF, tem que cuidar. O fundo, ele sempre tem que ser branco quando tu vai trabalhar com um guardanapo. Isso aqui é um guardanapo de papel. Eu recortei a figura, que era a flor do guardanapo de papel, e colei no MDF. Então o que eu errei aqui? Eu pintei direto a minha peça de preto e me esqueci que eu ia colar o guardanapo aqui em cima. Então o que aconteceu? O guardanapo, ele ficou transparente e ficou aparecendo a cor preta na imagem, o que não pode acontecer. Então se esse fosse um trabalho para vender, já não ia vender, porque ele tá errado. Então assim, onde tu for colar o papel, o guardanapo tem que ter um fundo branco, senão a peça vai escurecer o guardanapo. Então aqui tem o girassol, que não ficou ainda tão escuro quanto o outro que eu vou mostrar. E para completar esse trio, tem a margarida. A margarida ficou pior ainda, porque a margarida era toda branca. No fundo preto, pegou mais o preto do que o branco, tá? Então, isso não pode acontecer. Então, cuidado quando vocês forem usar o guardanapo. Já no caso do papel de presente, o papel de presente ele já tem o seu fundo branco e ele é mais grosso. Então, não tem problema colar ele direto em cima da cor que você quer. Então, no caso do Miquéias, eu vou pintar essa cestinha com um azulzinho, que vai ser esse aqui, tá? E vou colar assim direto as figuras do papel de presente na cestinha dele. Não tem problema, tá? Importante também você ter sempre à mão um paninho, aquele de limpar pincel mesmo, limpar a mão, pincéis próprios para o que você vai fazer. Então, você tem que fazer um contorno um pouco mais fininho. Você não vai usar o pincel grossão, vai usar um pincel assim. Tem que fazer um contorno de um desenho, você vai usar um pincel muito mais fininho, né? Ó, muito mais fininho. E você tem que fazer uma pintura, tipo essa parte aqui, ó, de cima da minha peça, né? Eu posso usar esse aqui. Então, isso de momento é o mais importante. Outra coisa, terminou de pintar, como é que eu faço para limpar meu pincel? Álcool, tá? Bota um potinho com álcool, bota o pincel dentro, a tinta vai diluir, depois você lava, seca e guarda. Vai estar tranquilo. Vai estar tranquilo, desculpa. Meu computador desligou e eu não sei. Então, assim, a princípio essa é a nossa segunda parte do trabalho do Miquéias. Eu vou voltar e vou mostrar pra vocês já a peça, além do branco que eu já passei, o azulzinho. Depois a gente só vai fazer a parte da colagem. Espero que vocês gostem e que sirva para outras peças. Então, para iniciar pintando uma peça de MDF, que seja uma caixinha, o que for, no máximo R$30 vocês conseguem iniciar fazendo aí umas 2, 3 caixinhas. Cada caixinha custa em torno de uns R$2, dependendo do lugar onde você compra. E é isso aí, até a próxima.